em Jeremias, confesso para os irmãos que eu relutei. Falei, Jesus, eu não sei, mas o Senhor falou, é aqui. Jeremias 18, versículo 1 até o 6, amém, irmãos? Deus de poder e glória, santo Deus, Tu és fiel, Senhor. E eu ainda pedi confirmação. E o Senhor usou a missionária Terezinha para falar. Tem vasos de todos os tipos. Somos vasos na mão do oleiro. E eu creio que hoje você vai entender o processo. O processo a qual você está passando. O processo a qual eu estou passando. Amém? Jeremias 18, do 1 ao 6, a palavra do Senhor nos fala assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas minhas mãos, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? E eu falando para o Senhor, os irmãos podem ficar à vontade. E eu falando para o Senhor hoje, eu falei, Pai, é uma palavra muito forte, mas a gente tem que entender. E o Senhor me fez entender. Porque que ele falou para Jeremias, para o profeta Jeremias: Desce à casa do oleiro. Creio eu que Jeremias estava sentado ou estava deitado. Porque quando o pai dá uma ordem, desce, é porque ele tem algo para falar comigo e com você. Quando o Senhor fala assim, desce, que irei falar contigo. Ei, esteja preparado, porque o Senhor vai falar contigo. Assim como eu estava preparando esta palavra e Ele falou comigo. Muitas das vezes não queremos descer, porque descer é algo que às vezes não é bom para ninguém. Mas temos que descer. Quanto mais a gente desce, mais a gente sobe. Quanto mais descemos na presença do Senhor, mais a glória do Senhor é sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. E eu falei, Pai, como é feito um barro? Como é feito o vaso? E o Senhor falou para mim, filha, são 6 processos. Processos a qual se vai por etapas. E eu falei, amém, Senhor. E o Senhor falou para mim assim, a primeira etapa, primeiro processo, a escolha. Oh, glória, aleluia. A escolha do barro. Aí os irmãos falam, mas o que tem a ver com nós? Nós somos barro na mão do olheiro. E o olheiro escolhe. Mas existem vários tipos de barro. Muitos. Eu pesquisei mais de 200. Barros a qual são feitos vasos. E a escolha não é fácil para nós, mas para o Senhor é simples. O Senhor veio e escolheu o pecador. Mas por que o pecador? Porque ele não veio para os sãos, assim como a palavra dele fala. Ele veio para aqueles que pecam, porque ele quer salvar. Ele quer levar junto com ele. E aí o Senhor me levou lá em Mateus 9, 9. Quando fala o chamado de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Deus santo. Deus santo, santo. Aleluia. E fala assim, portanto Jesus, dali viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Interessante que ele fez igual a Jeremias. Levanta-te e segue-me. E ele seguiu. E o Senhor manda te dizer nesta noite, levanta-te e segue-me.
porque tem algo para ti nesta noite. Tenho algo que eu quero fazer na tua vida. Ei, o Senhor te escolheu e me escolheu. O Senhor nos chamou. E como ele fez com Mateus, ele chamou Mateus, publicano, né? Trabalhava ali, cobrando impostos, mas o Senhor o escolheu. E para o Senhor não tem diferença. Ele escolhe. E quando ele escolhe, a gente vai para o segundo processo, para a segunda etapa. Igual é com barro, igual é feito com um vaso. E aí quando a gente vai para a segunda etapa, a peneira. O oleiro peneira o barro. E quando o oleiro está ali peneirando o barro, creio eu, o Senhor, eu estudando essa palavra e ali em casa ali, e o Isaac, que isso, mãe? Eu falei, eu estou estudando. E eu bem assim, ó. Que isso, mãe? Eu falei, estou estudando. Estou fazendo do jeito que o Senhor mandou. Peneirando o barro. E quando o Senhor peneira o barro, o Senhor vai tirando as pedras. O Senhor vai tirando as impurezas. O Senhor vai tirando a sujeira. O Senhor vai tirando a raiz. E eu falei, pai, mas como? Trazendo para nós. Ei, o Senhor está tirando as pedras do rancor. O Senhor está tirando a raiz a qual você estava lá no mundo. E o Senhor está tirando a sujeira, aquilo que nos faz mal. Porque quando o Senhor nos chama, Ele quer nos limpar. Mas Ele nos limpa de dentro, aleluia, oh glória, para fora. Ele não limpa de dentro para fora, não limpa de fora para dentro. Ele vai lá no coração. E Ele vai tirando as pedrinhas. Ele vai tirando as impurezas. Ele vai tirando a sujeira. E aí a gente vai para o terceiro processo. Antes disso, no segundo processo, o Senhor vai colocando água, igual o oleiro. Ele vai peneirando, para ali ficar mole, ele vai tacando água. E eu falei, Senhor, água? E o Senhor falou, palavra. Tem tido água aí na tua vida? Palavra do Senhor. Aqui é um lugar onde o Senhor nos dá a beber. Nós bebemos a água. Nós comemos da palavra. Nós temos ensinamento. E eu creio que ali Jeremias, o Senhor estava falando para Jeremias assim, ó, vou eu fazer com o povo igual o oleiro faz com barro. Porque eu quero mostrar para esse povo que eu ainda sou Deus na vida dele. Eu posso fazer na vida de cada um deles. Eu posso transformar. Eu posso pôr água, eu posso regar. Eu posso peneirar? Posso peneirar. Passar pela peneira não é fácil. É complicado. É dolorido. Mas é necessário. E eu falei, meu Deus, e o oleiro vai botando água e vai peneirando, vai pondo água, vai peneirando e vai tirando a sujeira, as impurezas. Na minha vida e na tua vida é assim também. Quando a gente decidimos estar na presença do Senhor, porque Ele nos escolheu, é assim que o Senhor faz. Tira as impurezas. Tira aquilo que te atrapalha de estar na presença do Pai. Tira aquilo que te impede de estar na casa do Senhor. Tira aquilo que às vezes, quando está no horário do culto, fala assim, vamos ali. Aquelas pessoas a qual quer te tirar do caminho. Oh glória, aleluia, Deus de poder e glória, santo Deus. Deus tremendo, Deus fiel. E o Senhor muito comigo nesta palavra, estou eu tirando o que te atrapalha de estar na minha presença, de fazer como eu quero e do jeito que eu quero. Porque a gente fazer o nosso querer, irmãos, é fácil. Agora a gente renunciar igual o irmão falou, igual o presbítero falou, o presbítero Adriano falou, renunciar à carne e deixar o Espírito comandar, é um pouquinho difícil, mas não é impossível. E ali quando o oleiro vai
para a segunda etapa, ele passa para a terceira. E a mais que me chamou a atenção, a terceira etapa e o terceiro processo, amassando o barro. Não é fácil. Imagine o pai pegando em você e te amassando. Imagine o pai pegando em você e te amassando. Não é fácil. É dolorido, é doloroso. Dói, mas é necessário. E eu fui estudar e eu falei, meu Deus, mas é com as mãos que o oleiro faz isso? Primeiro ele vai com os pés. Pisa no barro e vai jogando água. Pisa no barro e vai jogando água. E eu falei, mas para que, Senhor? Se pode botar ali na mesa e empurrar com os braços e fazer força com os braços? E o Senhor falou, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou no caminho. E eu sou os teus passos. E eu falei, que lindo, meu Deus. O Senhor é os meus passos. Quando eu não consigo mais andar, quando eu não consigo mais caminhar, o Senhor me põe no colo. Põe você no colo e carrega nos passos dele. E os pés do Senhor vai pisando em tudo aquilo que está te atrapalhando, em tudo aquilo que te tira da presença do Senhor, em tudo aquilo que vai atrapalhando o foco, em tudo aquilo que vai tentando colocar você fora do caminho. O Senhor vai pisando, ó, igual o oleiro, amassando, amassando, porque é necessário. E o segundo, ele vai com as mãos. Falei, interessante, Jesus. Primeiro, o Senhor é o nosso passo. Pisa na cabeça da serpente, pisa naquilo que nos atrapalha. O Senhor nos carrega no colo, porque o Senhor é os nossos passos. Mas o Senhor também nos amassa. Mas por que, Senhor? Porque com as mãos a nossa sensibilidade é maior. Quando a gente pega as coisas, o pé não é tão sensível, mas a mão é. E o Senhor fala, eu amasso. E eu vou tirando as impurezas. E eu vou tirando as pedrinhas minúsculas. E eu vou tirando aquilo a qual está atrapalhando o meu filho e a minha filha de estar na minha presença. E eu vou amassando porque eu vou dando forma. E quanto mais eu amasso, vai ficando melhor. Para nós que está no processo, é difícil ser amassado. Mas para o Senhor não. Porque Ele nos chamou, Ele nos peneirou, e Ele nos quer da maneira dEle e do jeito dEle, não do nosso. E amassando, Ele vai tirando a ignorância. Amassando, Ele vai tirando aquilo que às vezes a gente ofende o irmão, as palavras duras. Ele vai amassando e Ele vai colocando um pouquinho de água, que é para ir moldando, para não deixar a lama. Mas Ele vai deixando no ponto de fazer o vaso. E quando o Senhor nos amassa com a mão, é algo sobrenatural. Porque é dolorido, mas é tão bom. Você passa por luta, por dificuldade, mas o sorriso sempre está estampado. Você glorifica o Senhor no deserto. Já viu isso, irmãos? Nós somos assim. Por quê? Porque nós temos o oleiro nos amassando, nos preparando. Tu está preparado? Tu está sendo amassado? Mas o Senhor vai te amassar mais ainda. Porque tem que amassar. E aí eu falei, Senhor, tá chegando o sexto aí, Jesus. Mas aí o Senhor me fez ainda ir para o quarto processo, a modelagem sobre as rodas. Irmãos, não é fácil. Eu imagino ali quando Jeremias estava olhando ali, aquele oleiro ali fazendo o vaso, e ele fazendo ali juntamente com a mão molhada ali, e ele dando forma àquele vaso, e o vaso de repente se quebrou, e ele foi lá, pegou, amassou de novo e tornou a fazer-lhe o vaso. Assim somos eu e você. Quando pensamos em desistir, o Senhor vai lá e nos molha um pouquinho, vai moldando, e aí a gente fala assim, dou conta mais não, Senhor, parei. Aí o Senhor fala, quebrou.
vou fazer de novo. Vou amassar de novo. Não tá do jeito que eu quero ainda. É um processo longo. Mas é um processo tão abençoado. Para pensar junto comigo. E aí o papai vai amassando, vai modelando, vai botando água. E ali quando Jeremias viu, o Senhor falou para ele: vou eu fazer do mesmo jeito. E quanto mais a gente pensa em desistir, a gente dá uma trincada, a gente dá uma quebrada, aí a gente volta lá para o terceiro processo. Amassar de novo. Estar na presença do Senhor não é fácil, mas é gratificante. E eu creio que quanto mais o Senhor amassa o barro e vai colocando água, vai ficando melhor. Vai ficando melhor. E Ele vai nos modelando. Mas como assim, irmã? Modelando como? Tirando aquilo que você estava no mundo e fazia. Tirando o jeito que você falava no mundo, você já não fala mais. Modelando o seu jeito de andar. Modelando o seu jeito de vestir. Modelando o seu jeito de olhar para o seu irmão. Que às vezes você pode até estar com raiva de alguma coisa, mas você olha com um olhar de amor. Porque o Senhor vai modelando. Modelando o nosso jeito de estar na presença do Pai. Modelando a minha e a tua adoração. Oh, glória a Jesus. Mas como assim modelando a nossa adoração? Porque o Senhor sabe que quanto mais a gente glorifica, mais Ele está ali do nosso lado e Ele fala: é meu. Sai fora, bichão, porque é meu. Ele me glorifica no deserto, Ele me glorifica diante das tribulações, mas Ele me glorifica porque Ele é meu. E eu chamei, foi Ele para glorificar e me servir. Olha que lindo servir ao Senhor. E essa modelagem sobre a roda é algo interessante. Você não fica parado. Na presença do Senhor, irmãos, não pode ficar parado. Igual o irmão Ferdinando falou, ele estava no cantinho. Jesus está te modelando, vaso. E Ele está se movimentando. Eu falei: pai, então é por isso que muitas das vezes eu e a pastora Eliane não conseguem ficar parada, não. Eu acho que nós estamos na roda e nós vamos ali, ó, sendo modelada. E modelando, a roda vai girando. E a roda girando, Ele vai fazendo o processo tanto por fora como por dentro. Ele vai modelando com a mão por dentro e a mão por fora. E aí às vezes Ele coloca só a mão por fora, porque por dentro já está perfeito. Aí quando Ele começa a modelar, às vezes a gente fala assim: tá doído, vou murmurar. Aí a gente volta para o terceiro processo de novo. A gente vai ser amassado de novo. Vai ser colocado mais um pouquinho de água até ficar no ponto. E amassado de novo, a gente volta para a modelagem. E quanto mais o Senhor nos modela, mais o Senhor vai nos moldando, melhor a gente vai ficando. Tanto para aqueles que nos olham e não dá nada, como para aqueles que olham e falam: esse é um vaso. E aí a gente vai para o quinto processo, quinta etapa, a secagem do vaso. Falei: pai, mas ainda tem a secagem? Tem. O oleiro, quando ele termina de fazer o vaso, ele bota ele num cantinho para poder secar. E quando ele bota num cantinho para secar, ele bota uma lona por cima. Ei, na vida espiritual minha e sua não é diferente. O Senhor põe lona para nos tampar. O Senhor nos põe para secar. E o Senhor nos protege com a mão dele. Porque nem o vento e nem o sol pode nos atingir. E nem os dados do inimigo. E nem aquilo que o inimigo tem preparado pode nos atingir. Nem aquele espinguinho de chuva, a qual às vezes ele fala assim: vou eu mandar para ver se está realmente no processo mesmo. Nos atinge, porque a lona, as mãos do Senhor, está sobre nós, nos tampando e nos deixando secar. Mas secar para quê, irmã?
porque é necessário. Porque a etapa que a gente vai entrar agora é meio complicado, é meio doído, mas é necessário. Para ser um vaso de honra, para ser um vaso aprovado pelo Senhor, é necessário a secagem. E quando está seco e preparado, o Senhor nos manda para o fogo, fornalha. Eita, fornalha, irmãos. Eu ali imaginando, eu falei, meu Deus, mas deve ser um fogo assim baixinho? É não. Gente, é alto, forno alto. Imagine um fogão, não sei se é um fogão, não sei se posso falar assim, mas feito de barro, feito de tijolinho, e ele bota lá dentro o vaso, e ali o vaso vai para o processamento da fornalha. Quente, dolorido, doído. E eu te pergunto nessa noite, qual etapa que você está? Qual o processamento que você está? E qual estágio da tua vida o oleiro está te formando? E qual etapa da tua vida o oleiro está fazendo e está trabalhando sobre você? O fogo é dolorido, mas é preciso, porque de lá vai sair um vaso lindo, sem trinca, sem rachadura, perfeito, pronto para pintar. Oh glória, aleluia, pronto para adorar. Aí a gente pensa assim, acabou? Não, não acabou. Porque o fogo é algo que nos queima, mata tudo aquilo que o mundo um dia colocou em nós. É algo que tira aquilo que o Senhor não quer. E o processo do fogo é um processo a qual eu e você temos que estar na secagem, temos que estar resistente. Porque se a gente trincar lá dentro, não tem mais salvação. Não tem como voltar para molhar aquele barro que já foi ali colocado no fogo, para poder refazer. E aí o Senhor fala para mim e para você nesta noite, o processo do fogo pode ser a última etapa, mas é a etapa a qual o Senhor vai nos colocar como um barro de qualidade, um vaso de qualidade. Eu acho que os irmãos não entenderam. O Senhor quer fazer de mim e de você um vaso de qualidade, um vaso que possa não somente ser colocado num canto para ser decoração. Ei, não somos decoração, somos vasos na mão do olheiro. Passamos por processos, passamos por etapas a qual o Senhor está nos construindo. E quando Ele nos constrói, é para algo melhor, é para algo a qual as pessoas possam olhar e falar assim: valeu a pena servir esse Deus. Oh glória, aleluia, Deus de poder e glória, santo Deus, oh Deus lindo e maravilhoso. E ali quando o Senhor falou para Jeremias, e Ele fala para mim e para você nesta noite, aleluia, no versículo 6, glória a Deus, Deus de poder e glória. Como barro na mão do olheiro, assim sois vós, assim é você e eu, assim somos nós, na mão do Senhor. Somos vasos a qual Ele escolhe, somos escolhidos, temos privilégio de sermos escolhidos, a qual Ele peneira quando é necessário e quando for necessário tirar as impurezas e peneirar e passar pela peneira. Quem está diante de você, quem está ali do seu lado, o Senhor vai peneirar. Aqueles que se dizem ser seus amigos, o Senhor vai peneirar.
Aquele a qual fala para você assim, bate no seu ombro e fala assim, tamo junto. É na hora da peneira que a gente descobre quem verdadeiramente está conosco. E quando o Senhor peneira, Ele vai amassar. Mas Ele não vai amassar de qualquer jeito não, irmãos. Ele vai amassar, mas Ele vai botar água, palavra viva. Meu filho está precisando um pouquinho aqui dessa palavra. Toma. Estou amassando, aleluia, glória a Deus. Mas ele está precisando desse versículo aqui, ó. Toma. Estou amassando, mas ele está precisando ouvir isso aqui, ó. Toma. E é assim que o nosso Deus vai fazendo. E quando o Senhor amassa e vai nos dando água, vida, nós estamos ficando fortes. Nós estamos nos preparando. A secagem. Nós estamos nos preparando para entrar na fornalha de fogo. Nós estamos nos preparando para ser o vaso de honra. O vaso a qual o Senhor nos quer. Sem sujeira. Um vaso a qual anda no caminho do Senhor, na direção. Um processo demorado. Não é fácil, não é um processo assim rápido, mas é um processo preciso. É um processo a qual o papai faz comigo e com você, para que a gente venha estar preparado. Preparado para quê, irmã? Para o grande dia. Ei, irmãos, esses dias eu tenho me pegado muito com isso. Eu falei, Senhor, que adianta, como diz na tua palavra, ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria salvação? Eu falei, Jesus, eu oro, eu ajudo aqueles que estão precisando, mas agora, Senhor, eu vou tirar um tempinho para orar pela minha salvação. Porque a gente tem que ter a certeza, sim, temos que ter a certeza que somos salvos, mas tem momento a qual a gente pega a se pensar nisso. E eu creio que ali Jeremias também pensou, o Senhor pode salvar esse povo, mas será que eles estão preparados? Por isso do processo. Por isso essas etapas na minha vida e na tua vida. Porque ser vaso não é fácil. Estar cheio da presença do Senhor também não. Falar o que o Senhor quer que a gente fala também não. Porque qualquer coisa que a gente fala que não provém do Senhor, que não é do Senhor, seremos cobrados no grande dia. Então que a gente possa ser um vaso de honra, que possamos passar por esta etapa, mas com a certeza que o oleiro está comigo e com você, com a certeza a qual o papai está nos moldando, mas para a gente ser algo melhor e não pior. O Senhor não nos chamou para ser pior, Ele nos chamou para ser melhor. Ele nos chamou para que a gente possa ajudar aqueles que estão caídos, aqueles que precisam, aqueles que em algum momento saiu da presença do Pai. Somos nós que temos que ir buscar, somos nós que temos que estar atrás. E quando Jeremias foi chamado, ele foi chamado para isso, para proclamar, para falar a verdade. Doa a quem doer, fala aquilo a qual o Senhor tem colocado no teu coração, fala a verdade, fala a verdade. E essa, irmãos, é a palavra a qual o Senhor nos deu nesta noite. Não sei se foi algo a qual o irmão quis ouvir, mas eu creio que é necessário, porque somos barro, somos vasos cheios de honra, vasos cheios de bênção, vasos que mana, vasos que derrama o azeite do Senhor. O vaso tem que estar cheio, o vaso tem que estar transbordante, o vaso não pode ter trinca nem rachadura, porque senão o óleo sai. Nós temos que estar perfeito, para quando o mundo olhar para mim e para você, falar assim, esse é um vaso. Quero ser assim. Quero servir esse Deus. Quero estar na presença desse Deus que faz esse vaso lindo.
Nós somos um vaso lindo, mas precisamos passar por essas etapas. Precisamos ser amassado, peneirado. E eu volto a repetir, está na fornalha. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um. Que o Senhor venha guardar a tua casa, a tua vida. Que o Senhor venha fazer com que o Espírito dele venha crescer sobre você. Que o Senhor venha te preparar para o grande dia. Que o Senhor possa te amassar, te peneirar. Que o Senhor possa modelar a tua vida, a tua casa. Que o Senhor possa modelar o teu ministério. Que o Senhor possa te modelar, para que possamos ser honrados, para que possamos ser um vaso na mão do Senhor. Um vaso cheio, cheios, 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 cheios da presença do Pai. Porque sem o Papai nós não somos nada e nem podemos. Sem a mão do Senhor nós não vamos a lugar nenhum. E esta é a palavra desta noite. Eu glorifico e exalto ao meu Deus. Eu glorifico e exalto ao nosso Senhor pela vida dos nossos pastores. Pela vida deles, eles não têm medido. Eles não têm se colocado, prostrado. Eles têm se esforçado cada dia mais por mim, por você. Os nossos pastores têm, irmãos, algo diferente. O brilho do Espírito Santo, quando você está perto do bispo e da bispa, é algo diferente, é algo sobrenatural. Você anda por aí em alguns lugares que você já não vê mais isso. E sabe por que, irmãos, eu fiquei nesse ministério? Sabe por que eu gostei desse ministério? Primeiro porque quando eu cheguei aqui, eu falei para o Senhor: meu Deus, eu não vou conseguir ir para lugar nenhum. Eu só sabia ir para uma igreja, eu não vou saber ir para lugar nenhum. E o Senhor falou: vou eu te moldar. Quando eu cheguei, eu sentei nos primeiros lugares. Nunca sentei, mas sentei. E quando eu olhei que eu vi as irmãs na intercessão, tudo bonitinha, em pé, intercedendo. E de começo, assim, o bispo já começou a pregar lapada, uma palavra dura. Eu falei: Jesus, é aqui mesmo, porque eu gosto de ensinamento, eu gosto de apanhar, Jesus, eu gosto de ser amassada, porque só assim a gente sabe dar valor no grande Deus. E aí quando eu olhei assim, eu falei: é aqui. Aí falei para a pastora Eliane, mas o pastor Edilson, eu falei: vou ficar. E estou aqui já há 4 anos, para a honra e glória do Senhor. Esses dias eu até falei: Senhor, eu estou com um pouco de medo, porque a palavra não, muitas pessoas falam assim, quando a gente começa a gostar, o Senhor nos tira. Eu falei: Jesus, eu estou gostando, me tira não, deixa eu mais um pouquinho lá. E o medo, irmãos, de ir para outro lugar e não ter a serenidade que tem aqui, e não ter a palavra que tem aqui, o alimento, e não ter os irmãos afetivos que tem aqui. Antes de vir, eu recebi uma mensagem assim: não vou poder estar, mas eu sei que Deus vai te usar, porque você é mulher de Deus. Eu falei: meu Deus, Jesus, sou tão pequenininha, eu não vou estar não, mas a minha cunhada vai estar. Eu falei: ai, Jesus. Aí que me doeu o coração, eu falei: ai, meu Deus. Irmãos, quando eu subi aqui, eu me arrepiava toda, bispo. E eu querendo mudar a palavra, falei: eu vou lá para o cego de Jericó. Quando a missionária falou, eu falei: é aqui, Jesus. Jesus falou: não é do teu jeito, é do meu jeito. Então, irmãos, aqui tem irmãos que compram a tua briga. Aqui tem pastores que lutam por você. Aqui tem pessoas que te abraçam, mas que te abraçam com amor. Então não deixe o inimigo te tirar do caminho. Não deixe o inimigo colocar você fora da presença do Senhor. Amém? Muito obrigada, bispo. Muito obrigada, bispa. Obrigada por os irmãos. Que Deus possa abençoar cada um infinitamente. E que quando os irmãos estiverem orando, orem por mim também, que eu estarei orando por cada um. Amém? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade.